Todo, Bora lá, Márcio. todo dia a mesma coisa. Bom, fala um pouquinho sobre o dia de ontem, né? Estávamos numa correção, tá? Do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A, né? Então, nós tínhamos o topo e o fundo. Estávamos trabalhando neste range, tínhamos esta correção. Esta correção aqui é referente a este range, tá? Sempre pensar que nós estamos trabalhando dentro deste movimento. Tudo que acontece aqui dentro é movimento interno, tá? Tudo que acontecer, subir, descer, andar de lado, fazer o que ele quiser, é movimento interno, certo? Então, mais uma vez, nosso range, topo, fundo, certo? A gente precisa saber até onde essa perna de impulsão vai corrigir. Ela corrigiu até os 50% do movimento, certo? Bateu lá no imbalance e voltou a seguir o seu percurso, né? Qual é o percurso? Perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão, tá? Sempre assim o mercado vai fazer. Identificamos a quebra. Pronto. Uma vez que a gente identifica este movimento, o nosso range passa a ser este. O que que a gente precisa fazer agora? Uma vez que o gráfico começa a reagir, a gente vai trabalhar dentro deste range, certo? Então, o que que nós tínhamos? O gráfico corrigiu, fez o choke, identificando o choke, a gente precisa de um boss para confirmação. A partir daqui, o gráfico diz que vai seguir o seu caminho. Range e correção. Agora a gente precisa saber se esse movimento vai corrigir até 50% ou não, tá? Então, ontem mesmo ele já fez uma correção aí, até o movimento quase perto de 50%, tá? O que que a gente tem ainda, galera, para ser mitigado, tá? A gente tem este imbalance aqui para ser mitigado. Nós temos essa zona como uma zona de possível liquidez, tá? Quando o gráfico chegar lá em cima. Ah, ele vai lá, só Deus sabe, tá? A gente não sabe. Temos este ponto como um ponto de indução. Para quê? Para chegar lá em cima, lá naquela região. Possivelmente para testar este topo, tá? Isso aqui é um topo importante? Sim, é um topo importante. É um topo forte? Sim, é um topo forte. Por quê? Porque ele suipou isso aqui, tá? Suipou este topo, desceu, tá? Fez o choke e deu seguimento ao movimento, tá? Então, meu topo, meu fundo, minha correção. Aonde a gente está neste momento? Fazendo um pullback. O que que o gráfico pode estar fazendo? Ele pode subir de escadinha para depois vir testar o fundo, tá? Ontem, vamos ver o dia de ontem. Diante, vou voltar aqui um pouquinho, esse pouquinho, tá? Aqui é o nosso dia de ontem, certo?
Nosso dia de ontem nós tínhamos esse movimento, tá? Não estava muito claro este ponto, tá? Não estava claro o que o gráfico estava fazendo. A partir do momento que ele quebrou a estrutura, que a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui. Ah, mas tinha outra forma da gente ver alguma coisa? Tem várias formas, né? Mas o bom não é ficar misturando muito operacional. Mas até ele romper este fundo, nós não tínhamos nada, ele estava horrível, certo? Então, a partir do momento que ele rompeu com essa barra e voltou para testar, tá? Gráfico de 1 minuto. Aqui. Ó, rompeu, certo? A estrutura de 15 minutos. Aí gera para nós o quê? Uma liquidez lá no topo, tá? E o que nós tínhamos aqui para pegar uma operação seria o sweep no topo. E seria esta liquidez toda aqui que ele iria consumir, sweepando o topo lá e nos dando uma possível operação, tá? Tinha zona de oferta? Tinha bem uma zona de oferta, mas poderia se marcar esse cara aqui, tá? Mas pelo sweep mesmo. Ah, mas eu não quero pegar no sweep, então aguarda fazer um choke e voltar na tua zona. Aonde que ele faz o choke? Topo, pum. Fez o choke e voltou na zona. A gente tinha liquidez para ser consumida aqui? Sim, tínhamos liquidez para ser consumida aqui, neste topo aqui, tá? Poderíamos marcar este cara aqui. E aí tem a possível entrada também para quem queria arriscar. Quebrou a estrutura, marca o fundo. Só explicando uma coisa, tá, galera? Assim com o gráfico parado é muito fácil de ver depois, tá? Muito fácil. Na hora que a gente está marcando ali, não dá para ficar, eu não consigo ficar marcando tudo bonitinho para vocês assim, tá? Tem que pensar rápido. Muitas vezes eu até marco meio em cima da hora a entrada, então o que eu faço aqui, essa revisão é para que vocês vejam os movimentos com o gráfico parado. A intenção de ver isso com o gráfico parado é para vocês começar a gravar visualmente o movimento, tá? Com a intenção de mostrar isso aqui, que vocês vejam isso aqui no gráfico parado, para depois vocês, já lá quando o gráfico estiver andando, quando o pregão estiver andando, vocês consigam enxergar isso no pregão, tá? Então, aqui deu a venda, o gráfico foi, segurou aqui nessa zona, tá? Não fez correção, certo? Então, isso aqui possivelmente vai ser fluxo e disparou direto, tá? Depois, lá embaixo, tá? O que que aconteceu? Nós tínhamos aqui, galera, um order block dos 60 minutos, tá? Então, ele foi lá exatamente em 50% desse camarada aqui. É uma zona forte, é uma zona forte. A gente tinha um sweep aqui, ó, uma liquidez para ele liquidar. Ele liquidou esse fundo e travou certinho no order block dos 60 minutos, certo? Então, lá no 1 minuto, aguarda-se o quê? Aguarda-se o gráfico fazer um choke. Bateu lá embaixo, sweepou o fundo, tá? Liquidou o fundo aqui, fez um choke. Deixou em balance para ser consumido como liquidez e no fundo tem uma demanda, tá? Bateu na demanda aí, subiu, certo? Dando a operação aí. Depois, galera, lá. Então eu tenho o meu choke de virada nesse movimento.
topo de reversão, subiu, vamos marcar e corrigir 50%, então, isso aqui. Aqui a nova estrutura, eu tenho um fundo para ser flipado, abaixo desse fundo eu tenho isso aqui. O que que é isso? Um flip. Por que essa zona? Porque é um flip, tá? Zona de sweep, bateu, deu a compra. Depois, eu não quero comprar aqui, eu quero aguardar uma reversão. Aguarda fazer o choke. Fez o choke, rompeu, fundo de liquidez vai ser swipado. A gente tem liquidez suficiente aqui para ser liquidado, tá? Stop e o alvo, tá? O alvo no topo. Por que no topo? Porque a gente está operando um pullback. Então a gente nunca sabe se ele vai romper o topo ou não. Quebrou a estrutura, a mesma coisa, prêmio de desconto, tá? A gente precisa de uma liquidez, a gente não tem liquidez aqui, próximo aos 50%, então tem que aguardar ele montar uma liquidez. Então ele monta um fundo e swipa o fundo, certo? O que eu posso fazer aqui? Posso entrar onde? Eu tenho uma zona de demanda, posso entrar no fundo, quando ele swipar, o meu stop tem que ficar abaixo do fundo e o alvo alcançado. E a princípio é isso. Foram as operações de ontem. Márcio, Fala, meu querido. teve uma entrada que você não comentou, que foi a que eu fiz ontem, que eu fiquei com muita dúvida. Eu realmente tracei justamente esse ponto aqui e esse ponto. Esse aqui, Desculpa. nessa Tá. referência. Não, mas está tranquilo. Eu esperei, porque eu não quis pegar o mercado caindo, eu esperei uma virada desse preço. Quando ele fez o choke aqui e deixou essa indução, eu comprei nessa região aqui, porque aí eu mudei minha referência, porque eu estava trabalhando dentro desse movimento, que quebrou a estrutura, que quebrou, na verdade, esse movimento interno. Aí tá certo para essa compra nessa região, porque a gente tinha liquidez, tinha indução, e aí para dar continuidade ao movimento alto, sendo que ele já tinha alinhado Sim, a sim. estrutura secundária com esse movimento aqui. Não, mas eu falei dessa compra agora. Ah, você falou? Ah, então desculpa. Sim, sim. Inclusive eu botei o coisa aqui embaixo, Nossa, e foi lindo abaixo da demais. liquidez, e ele... Eu comprei já nesse order block aqui de cara, porque ela estava abaixo dos 50% desse movimento. É. Nossa, Sim, sim, sim. foi bonita. Foi lisa, limpa. Lembrando sempre, galera, uma coisa assim, ó, nada impede a gente de fazer compras contra a tendência. Uma vez que o 15 está descendo, né? Ó, ele está descendo, a gente está vendo que o gráfico é vendedor, mas nada impede a gente fazer compras contra a tendência. O que a gente precisa é saber fazer a compra. Entender que nós temos o máximo até os 50% para levar, para ficar comprando, tá? Que é a região, a última região que ele vai. Então, o que que acontece? O que que é o flow do mercado? Lá é a região de 50%. Enquanto 1 minuto está fazendo isso, ele está em flow. Quando ele virar uma tendência, ou seja, ele perder um desses fundos importantes. O que é um fundo importante? É quando ele corrige 50%. Fundo. Rompeu. A partir do rompimento, eu marco o fundo. Rompeu, eu marco o fundo. Sempre assim, tá? Então, sempre tomando cuidado, né, nas compras contra a tendência, sabendo o que está fazendo, tá? Enquanto 1 minuto ele não virar e perder um choke, a gente segue comprando porque a gente está operando em um pullback de 15 minutos, tá? Uma correção, certo? Bom, bora lá. Agora, que é exatamente o que nós estávamos falando, tá? Ó, ele fez um fundo aqui, nós temos esse fundo e este topo, certo? Meu topo maior está lá em cima, certo?
Fez o fundo, topo, fundo, opa, topo, fundo. Fundo, não rompeu o topo. Então, o que eu posso dizer para vocês? A partir de agora, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Tá? Esse aqui vai ser o meu choke de reversão. Ah, mas ele já deu um choke aqui em cima? Deu de correção, lembrem sempre. Esse choke aqui em cima de correção. Reversão seria aqui, tá? Então, agora passa para este fundo, porque ele fez um novo fundo aqui e testou o topo. Não conseguiu romper o topo. Então, se ele não rompe o topo lá, ele vem testar o fundo, possivelmente. Se ele perder o fundo, aí a gente tem uma reversão de movimento. Beleza, galera? É isso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marcelo, galera. Bom dia, Edi. Buongiorno a tutti.